Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. São Pedro de Alcântara é conhecido por sua penitência. Penitências extremas, a ponto de dormir solamente 1h30 por dia, por noite, comer de 3 em 3 dias e achava a comida saborosa, então você ponia um pouco, sempre mesclava com água ou então com ceniça para quitar o sabor. Enfim, somente andava descalço, nunca cobria a cabeça, inclusive em inverno. E quando dormia, 1h30, nunca se acostava, sempre de rodilhas ou sentado. Então, isso é uma coisa assustadora. Uma coisa que nós pensamos é impossível para... Uno pensa, é impossível para eu fazer isso. E aí, talvez não hablamos, achamos um exagero, né? Uma coisa muito exagerada. Está certo essa palavra? Exagerada? Demasiado, para que isso? Para que isso? Pergunta. Para que esse exagero? Porque se São Francisco foi isso penitência, mas não tão grandes. E o próprio Jesus Cristo, isso penitência, claro, na cruz e tudo. E ayuno também, 40 dias no deserto. E por que um religioso faz uma penitência tão grande, tão extrema? E eu penso, eu não tenho que fazer isso. Então a pergunta é por quê? Por que fazer esse tipo de penitência? Então, ele é conhecido como penitente. Pero o título dele é reformador. E hasta fundador, porque há em Roma as estátuas de los fundadores das congregações, e ele, que era um franciscano, quem fundou os franciscanos de São Francisco, e ele foi tão importante, mas tão importante, que há uma estátua dele allá em Roma como fundador, pero é um reformador. Então, por que tanta penitência? Nós outros perguntamos, mas não perguntamos por que nós outros necessitamos de reforma. Por que tanta penitência? Mas devemos perguntar, por que tanta reforma? Porque ele é um reformador. Reformou os franciscanos que estavam relaxados, estava a congregação toda infiel a seu fundador, ajudou a reformar o Carmelo, os conventos, com Santa Teresa de Jesus. Não somente foi reformador de sua congregação, como de outras congregações. Então, por que tanta penitência? Porque nós outros precisamos de reforma. E por que reformar? Porque nós outros nos destruímos. É claro, se esta casa aqui necessita de reforma, porque com o tempo, certo? Foi ficando feia, destruída, sucia. Então, é isto. Os conventos franciscanos e outros necessitavam, no século XVI, de reforma. Mas por quê? Porque nós outros somos relaxados, nós outros não queremos penitência, nós outros não queremos reforma, porque, inclusive, em nossas casas, há gasto, né? Há prejuízo, gasto, trabalho, tempo. Então, se eu não quero reformar minha casa, tenho que preservar, certo? Não posso associar a parede, tudo, os objetos. Pero minha alma
eu destruo minha alma, certo? Com pecados todos. E por que vou me confessar quase sempre? Porque sempre estou me destruindo, certo? Menos pecado, menos confissões. Mas não, é uma coisa normal para nós outros. Então, se eu não quero penitência, São Pedro de Alcântara exagerado, pero não é exagerado, é necessário. Se nós outros fôssemos santos, não necessitaria penitência. Pero todavia, ainda que fôramos santos, penitência por amor a Cristo, né? Que isso é penitência para nos salvar. Então, foi necessário vir um São Pedro de Alcântara para nos mostrar o quê? Temos que ser reformados. Mais destruição, mais estrago, mais ruína, mais reforma. Mais conservação, mais santidade, menos reforma. Então temos que nos assustar, nos admirar, não de tanta penitência, mas de tanta necessidade de reforma em minha vida, porque eu sou necessário tanto reformar minha vida, reformar meus hábitos, reformar minha devoção, reformar meu amor a Deus, tudo reformar, porque vai se destruindo, eu vou vivendo, eu vou ficando menos cristiano, menos piedoso, menos devoto, menos... E é isso. Então, se funda uma comunidade, se funda uma congregação franciscana, por exemplo, porque há que reformar. Se funda um Carmelo, porque há que se reformar. Se fundam os dominicanos, há que se reformar. Porque nós outros necessitamos reforma. E a penitência nos reforma. Infelizmente, inafortunadamente, não é assim? É assim. Essa vida é assim. Né? Se huir disto, vai morrer e vai estar destruído e vai ao inferno. Tem que estar com ânimo para reformar, recomeçar, refundar. E Deus manda uma pessoa como São Pedro de Alcântara para nos animar, para nos ajudar, como ele ajudou a Santa Teresa de Jesus. Depois que ele morre, vindo São Juan de la Cruz. E aí, uma das devoções de São Pedro de Alcântara é consagrar os ninhos a São Pedro de Alcântara. Como se faz isso? Lendo sobre a cabeça do ninho, os ninhos, é o Evangelho de São Juan, que nós outros sempre hacemos no final da missa. Em princípio era o verbo era Deus. Ou seja, para dizer, mira ninho, não vai se destruir, certo? Que você não necessita de reforma, isso é ninho. Então, lê sobre a cabeça do ninho para se acordar do princípio. O princípio é o verbo, certo? No princípio tudo estava hecho, tudo estava perfeito. No princípio desta casa tudo estava lindo, bonito, hermoso. Então, por que não conservar, né, o princípio? Né? Por que não conservar o princípio quando nós outros nascemos, quando nós outros fomos bautizados? Eram puros, né? Pureza de coração quando era ninho, pureza de olhar, pureza de tudo. Então, se mira, eu sou, São Pedro pode falar, eu sou penitente, eu sou reformador, eu sou fundador, e digo para você, ninho, se acuerda do princípio. Sim? Você principiou a vida assim, puro, e vai ser grande, viejo, pecador. Certo? Sempre se acordar do princípio. O princípio da igreja, o princípio de nossa vida, de pureza, de santidade, de sinceleza, tudo. São Pedro de Alcântara nos ajuda, é patrono do Brasil, né?
Primeiro patrono do Brasil, São Pedro de Alcântara. Aí depois puseram Nossa Senhora da Aparecida, porque devia achar muito duro São Pedro de Alcântara, Brasil, não. Muito penitente, vamos cambiar São Pedro de Alcântara para Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa madre, né, mais tranquila. Sempre buscando o lado tranquilo, né? Mas Pedro de Alcântara sempre será patrono do Brasil. Não há como huir disso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.